Olá, eu me chamo Felipe e hoje eu vou te contar um pouquinho da minha experiência sobre o casamento. Vou te contar também sobre as conexões com os meus valores, ou seja, qual é o grau de importância sobre esse tema, tá bom? Acompanhe comigo. Olha só, de acordo com o doutor em neurociência Joe Dispenza, temos de 60 a 70 mil pensamentos todos os dias, com os mais variados temas. Então, imagina a confusão e a reciclagem necessária em nossa mente. E mais uma informação, tá? A maioria desses pensamentos se repetem no dia seguinte. Então, o maior ofensor da nossa capacidade de escolha atualmente são os nossos pensamentos. Vou te dar um exemplo: pensamentos limitantes, os pensamentos de culpa, as expectativas não realizadas, tudo isso fica guardado na nossa mente. E diante desse fato, tem um versículo que me marcou e ajudou muito a entender, em saber lidar, com esses conflitos. E é o que está escrito em Romanos 12:2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então foi aí que eu percebi a importância de saber reciclar os meus pensamentos, deixando apenas aquilo que é bom, perfeito e agradável. O resto que é ruim eu decidi eliminar. Esse foi um grande passo para a tomada de decisão sobre o momento certo de me casar. Eliminando esses pensamentos conflituosos, eu comecei a sentir a minha mente mais limpa. Com isso, a clareza de informações se tornaram mais vívidas. Foi aí que um fato interessante começou a acontecer. As minhas emoções me traziam paz, serenidade e tranquilidade, para de fato poder decidir o momento certo de me casar. Então, comigo mesmo, eu estava 100% pronto, faltando apenas agora a escolha de uma mulher que eu pudesse me casar e compartilhar todos esses sentimentos bons, e que de fato acreditasse que eu estava pronto para me casar. Depois de entender o funcionamento dos meus pensamentos e me sentir em paz com a decisão, tive que saber lidar com o tempo e a ansiedade provocada, porque quando estamos com confiança, queremos logo realizar as nossas vontades. Isso pode nos levar às escolhas precipitadas, infelizmente, e atrasar ainda mais aquilo que estamos comprometidos a fazer. Exemplo, escolher uma pessoa sem antes analisar pontos como quais os objetivos de vida, para saber se são parecidos com os meus, analisar quais são os valores dessa pessoa. Eu, por exemplo, levei em consideração família, caráter, uma pessoa que anseia um crescimento pessoal e profissional. E muito importante, saber avaliar também o aspecto físico, para saber se existe uma atração entre as duas pessoas. Portanto, essa é uma fase de conhecimento e de aprendizado sobre esses temas. Isso pode levar algum tempo. No meu caso, foram apenas 7 meses. Na fase do aprendizado, você deve observar se o que você sente está te dando permissão para ir adiante, e não apenas uma fase sentimental, onde por não ter dado certo, não significa que nenhuma pessoa não vá atender os meus requisitos. E foi aí que um versículo também me marcou muito. 1 João 3, 20 e 22. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Depois de já ter passado a fase crítica da escolha e já definido a pessoa, agora vem a fase do planejamento, onde às vezes muitos até desistem pela complexidade. No meu caso, eu procurei ser mais objetivo, simplificando as escolhas, exemplo, focando no que é essencial ao invés de ter todos os detalhes atendidos, para não dar muita margem, mais uma vez, para a imensidão dos pensamentos que nos vêm nessas horas. Não estou te dizendo que você não merece o casamento dos seus sonhos, mas o mais importante é a demonstração pública desse afeto, onde você quer apenas compartilhar a sua união com pessoas relevantes. E se essas pessoas gostam de você,
Elas vão estar no seu casamento não para levar em consideração os arranjos, a comida, se o lugar é sofisticado, mas para testemunhar uma união entre pessoas queridas que de fato se amam. E uma última coisa que quero compartilhar. Relacionamento se constrói no dia a dia. Lembre-se que você não se casa para fazer uma outra pessoa feliz, mas para juntos se tornarem mais conscientes, aprendendo um do outro, respeitando as diferenças, abrindo mão do seu ego e da sua vaidade. E muitas vezes isso só vem com o tempo e com a repetição. Um deve ser espelho para o outro, e a motivação de que três, marido, mulher e Deus, quando se tornam um, são mais fortes. E isso me lembra de um outro versículo, Eclesiastes 4:12. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Obrigado para vocês que ouviram essa mensagem até o fim. Coloquei nela toda a minha experiência para ajudar pessoas que de fato querem se comprometer e ter um casamento saudável e feliz.